Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de Matemática Aplicada em Métodos Computacionais. O professor Fábio e eu agradecemos aí imensamente a colaboração de todas as pessoas que fizeram a inscrição e solicitamos encarecidamente a você que não fez inscrição ainda, se puder fazer inscrição, vai ajudar muito as pessoas terem acesso aos nossos conteúdos, vai ajudar muito a divulgar esse conhecimento. Gostaria também de pedir para quem puder e quiser deixar seus comentários e sugestões de assunto dentro da matemática aplicada em métodos computacionais para que a gente possa estar abordando aí no outro momento, ok? Então, um grande abraço para todos e vem com a gente para a aula. Bom, então na aula de hoje nós vamos falar de limites no infinito e tem uma pequena diferença entre limites no infinito e limite infinito. Uma pequena diferença no nome, mas uma grande diferença na sua definição. Bom, para a gente iniciar essa ideia de limite no infinito, vamos considerar a seguinte função. A função f de x igual a 1 sobre x mais 2. Vamos atribuir valores a x e ver o que acontece com a imagem. Observe que quando x for 1, nós teremos aqui 1 sobre 1, que vai dar 1, mais 2, 3. Quando x for 2, 1 dividido por 2 vai dar 0,5. 1 dividido para 2, 1 dividido para 2 vai dar 0,5. 0,5 somado com 2 vai dar 2,5. Quando você substitui o x por 4, 1 dividido para 4 vai dar 0,25, que somado com 2 vai dar 2,25. Quando você substitui o x por 10, 1 dividido por 10 dá 0,1, que somado com 2, 2,1. Quando substitui o x por 100, 1 dividido para 100 dá 0,01, que somado com 2 vai dar 2,01. Substituindo por 1000, vai dar. Fazendo o mesmo com 10.000, nós vamos obter 2,0001. Bom, notem o seguinte, à medida que o x vai aumentando infinitamente, a imagem dele, o y ou f de x, vai se aproximando cada vez mais do 2. Notem que não vai chegar no 2, mas vai ficar bem pertinho do 2. Então, nesse caso, dizemos que o limite da função f de x, no caso dada por 1 sobre x mais 2, quando x aumentar infinitamente, ou seja, quando x tender a mais infinito, é igual a 2. Vamos analisar graficamente como ficaria essa função. Bom, então observando o gráfico aqui, a gente percebe que à medida que o x aumenta, a sua imagem vai se aproximando do 2. O y é igual a 2. Notem aqui, ó, quando o x é igual a 1, a imagem dá esse pontinho aqui, que é o 3, conforme nós já havíamos calculado. Quando o x é 2, dá esse pontinho aqui, que segundo o nosso cálculo, chegou exatamente entre o 2 e o 3, 2,5, conforme está aqui. E assim por diante. Então, quando chegar lá na frente, no número 10.000, por exemplo, a imagem vai ser 2,0001. Não dá para ver todo o gráfico aqui, porque a extensão de um gráfico é infinita. E nossa tela é limitada, por isso que não dá para ver todo. Agora notem que o mesmo gráfico, quando o x vai para a esquerda, vai para menos infinito, ele também vai se aproximar do 2, só que por valores abaixo de 2. Então notem que se você substituir o x por valores negativos, a conta que a gente faz aqui é basicamente a mesma. O gráfico está se aproximando também do 2, só que por valores menores do que 2. Um exemplo, se você substituir o x por menos 1, a conta que a gente vai encontrar aqui, substituindo o x por menos 1, vai ficar menos 1 mais 2, que dá 1 positivo. Se você substituir o x por menos 2, vai ficar menos 0,5 mais 1, que dá 1,5 positivo. Se você substituir por 4 negativo, vai dar menos 0,25 mais 2, que vai dar 1,75. Então, notem que os valores estão aumentando, e vão se aproximar também do 2, conforme o gráfico mostra aqui. Então, nesse caso, nós dizemos que o limite, quando x tende a menos infinito dessa função, isto é,
o limite dessa função quando x tende a menos infinito também é 2, conforme a gente consegue ver graficamente. Então agora a gente já está pronto para entrar na definição formal de limites no infinito. Bom, agora a gente está apto a definir formalmente o limite de uma função do infinito, quando x tende a infinito. Então, a primeira definição diz o seguinte: seja f uma função definida no intervalo aberto, de a até mais infinito, dizemos que o limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a L, quando o número L satisfaz a seguinte condição: para qualquer epsilon maior que zero, existe um a maior que zero, tal que x maior do que a implica que f de x menos L é menor do que epsilon. Bom, o que essa definição está dizendo para a gente é o seguinte, que a partir de um determinado número, a diferença das imagens dos elementos para L vai ser mínima. Está dizendo isso daqui, você tem o eixo x aqui, porque que seja a origem, existe um número A, de modo que, quando eu pegar números maiores do que A, números que estão aqui, ó, à frente do a imagem desses elementos x vai estar muito próximo de L, tão perto quanto eu queira, dependendo desse x que eu tome aqui na frente. Então, na verdade, dependendo do x, não, dependendo do a. Porque o a vai definir todos os x a partir dele. Vamos analisar o que está acontecendo, por exemplo, nessa função aqui. Essa função é uma função conhecida, f de x igual a 1 sobre x mais 2. Nós já vimos que à medida que o x aumenta, esse pedacinho aqui vai se aproximando de zero e esse limite aqui vai se aproximando de 2, conforme a gente pode ver aqui no gráfico. Ó. Quando x é 1, a imagem é 3. Quando x é 2, a imagem 2,5, conforme nós preenchemos na tabela e estamos verificando aqui no gráfico agora. Então, o que acontece? À medida que o x está aumentando, observe que a curva está se aproximando da reta y igual a 2. Ó. Só que ela não toca o ponto y igual a 2. Ela vai se aproximar dessa reta tanto quanto eu aumentar o valor de x aqui. No entanto, ela não vai tocar, porém ela não toca essa reta. Então, nós escrevemos o limite dessa forma, sempre que isso acontecer, sempre que existir um número A, tal que, a partir desse a imagem desses elementos vão estar mais próximo do L do que esse valor epsilon indicado. A mesma definição, seja uma definição análoga, a gente consegue fazer para o x tendendo a menos infinito. Então, o x, o limite de uma função f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a L, quando esse número L satisfaz a seguinte condição. Para qualquer epsilon maior que zero, existe um A menor que zero. Então, notem que agora o meu A ele não está mais à direita, ele vai estar à esquerda. Então, vou pegar um A aqui, ó, um A menor que zero, tal que x menor que A, ou seja, qualquer valor x que eu pegar aqui à esquerda do a imagem dele vai estar muito próxima de L. A distância dele até L vai ser menor do que o epsilon. Isso para qualquer epsilon que eu pegar. Se eu pegar um epsilon pequeno, basta eu pegar um A bem distante do zero para a esquerda. E aí isso aqui vai acontecer. Basta você tomar o A convenientemente. Ok? Então, a ideia basicamente é a mesma, só que para a esquerda. Notem, à medida que o x se aproxima do menos infinito, ou seja, à medida que o x caminha para a esquerda infinitamente, ó, essa imagem ó, vai estar se aproximando do 2, está se aproximando da reta y igual a 2, porém não vai tocar, conforme dá para ver aqui no gráfico. Bom, então a partir dessa definição da f de x quando x tende a mais e menos infinito, nós temos o seguinte teorema. Se n é um número inteiro positivo, então o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x elevado a n é igual a zero. E também o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x elevado a n também é igual a zero. Então o teorema é aquilo que a gente afirma diretamente
da definição. Você tem a definição, tem a afirmação do teorema, e para demonstrar que esse teorema é verdadeiro, nós utilizamos apenas a definição. Então, o que a gente vai fazer aqui para demonstrar esse teorema? O que nós queremos aqui é mostrar que existe um A positivo, de modo que a partir desse A, todos os elementos que você pegue à frente desse a imagem dele vai estar muito próximo de L. No caso aqui, nosso L é 0. O que nós queremos mostrar aqui, e eu vou colocar aqui entre parênteses, que a gente quer mostrar, é isso aqui, é que para todo epsilon dado maior que 0, vai existir um A também maior que 0, de modo que x maior do que A vai implicar que o módulo da f de x é menos o 0, no caso. Então, como o 0 é neutro aditivo, vai ficar somente o módulo da f de x é menor do que epsilon. É isso aqui que nós queremos mostrar. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos partir dessa segunda parte aqui, onde diz que módulo de f de x menos 0 é menor que epsilon. Como 0 é neutro, posso dizer que isso é apenas f de x menor do que epsilon. Ora, mas isso é equivalente a dizer que 1 sobre x elevado a n em módulo é menor do que epsilon. Apenas substituindo f de x por isso aqui. Vai ser o módulo de 1 sobre x elevado a n. Isso tem que ser menor do que epsilon. E também é equivalente, isso aqui também vai ser equivalente a dizer que 1 sobre módulo de raiz enésima de x elevado a n é menor que raiz enésima de epsilon. O que nós fizemos aqui foi passar a raiz enésima em ambos os lados, tanto do lado esquerdo da desigualdade quanto do lado direito. Como a raiz enésima de 1 é 1 porque n é um número inteiro, segundo a suposição aqui do enunciado do teorema, então isso aqui vai dar 1. Então isso daqui vai ser equivalente a dizer que 1 sobre módulo de x é menor que raiz enésima de epsilon. E também é equivalente a dizer que módulo de x maior que 1 sobre raiz enésima de epsilon. O que se fez daqui para cá foi tomar o inverso de cada um deles. Você tem o inverso de 1 sobre módulo de x é módulo de x. O inverso de raiz enésima de epsilon é 1 sobre raiz enésima de epsilon. E aí, quando você toma os inversos, a desigualdade ela muda de lado, muda o símbolo da desigualdade. Esse é um princípio do número real. Colocando isso daqui com números inteiros para poder você compreender melhor, o que acontece é o seguinte, 2 é menor do que 5. Então, se você pegar o inverso de 2, que é 1 meio, e o inverso de 5, então 1 meio vai ser maior do que 1 quinto. Notem que isso aqui de fato é verdade para quaisquer que sejam esses dois números, não somente para o 2 e 5. Isso vale para qualquer A e B. Pega um A menor que B, isso é equivalente a dizer que 1 sobre A vai ser maior do que 1 sobre B, a propriedade dos números reais. E como o x é um número positivo, o módulo de x vai ser o próprio x, porque o x está tendendo a mais infinito. Daí basta você tomar um A igual a 1 sobre raiz enésima de epsilon. Então, qualquer que seja o A, se você tomando A igual a 1 sobre raiz enésima de epsilon, qualquer x à frente desse A vai satisfazer essa condição aqui. O mesmo acontece com o limite quando o x tende a menos infinito. A demonstração do item B é bem semelhante à demonstração do A. Como eu acabei de falar, a ideia é bem semelhante, no entanto, observem que o A agora é um número negativo. Ao passo que quando o x tende a mais infinito, você vai pegar o A como sendo um número positivo. Aqui, como o x está indo para a esquerda da reta real, ou seja, o nosso x é um número negativo que diminui infinitamente, ou seja, caminha infinitamente para o lado esquerdo da reta real, então não faz sentido pegar esse A positivo, logo esse A tem que ser negativo. Então ele está dizendo que a partir desse A, todos os números que eu tomar antes do A, ou seja, menores do que A, vai implicar que a imagem dessa função vai estar muito próximo de epsilon, ou seja, muito próximo do zero. Ou seja, a diferença entre ele e o zero vai ser menor do que epsilon. Então a ideia é basicamente a mesma, nós começamos desenvolvendo exatamente igual.
como 0 é neutro, isso daqui é equivalente a dizer que 1 sobre x elevado a n, módulo de 1 sobre x elevado a n, menor do que epsilon. Extraindo a raiz enésima em ambos os lados, vai ficar a raiz enésima de 1, que é o próprio 1, porque n é um número inteiro também. E aqui vai ficar a raiz enésima de módulo de x elevado a n. E é o mesmo que não vai fazer diferença, no caso, colocar assim, ó, x elevado a n dentro do módulo, porque a gente está considerando o n como sendo um número inteiro e positivo. Então, isso aqui não vai fazer diferença. Isso aqui também implica no fato de ser menor que epsilon, dentro da raiz enésima. Então, extraímos a raiz enésima em ambos os lados da igualdade, ficando dessa forma. Porque a propriedade que diz que raiz enésima e potência enésima são operações inversas, como nós fizemos na demonstração anterior, então isso aqui vai ser equivalente a dizer que nós temos aqui 1 sobre módulo de x menor que raiz enésima de epsilon. É equivalente a dizer que o módulo de x é maior que 1 sobre raiz enésima de epsilon. Bom, se o x é maior do que 1 sobre raiz enésima de epsilon, só que observe que aqui está em módulo, da mesma forma que no item anterior. Só que nesse caso aqui, o nosso x ele é negativo. Então, o módulo de x vai ser menos o x, vai ser menos ele. Então, isso implica que o nosso A pode ser visto como sendo menos 1 sobre raiz enésima de epsilon. Por que esse menos? Porque quando você retirar o módulo daqui, quando você ignorar o módulo, quando você ignora o módulo, o x ele é um número negativo, porque ele está indo para menos infinito. Então, se você tomar o A igual a menos 1 sobre raiz enésima de epsilon, qualquer x antes desse A vai ter uma imagem muito próxima do zero, tão próxima quanto se queira. Nesse caso aqui, há uma distância do zero muito pequena, ou seja, menor do que o epsilon dado. Essa distância está em função do epsilon. À medida que você varia o epsilon aqui, esse ponto A ele também vai variar, porque as distâncias vão variar. E com isso a gente está apto a fazer alguns exercícios com o professor Fábio, que está vindo aí com exercícios para vocês. Grande abraço para todos e fiquem agora com o professor Fábio. Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Fábio do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Hoje nós estaremos vendo alguns exemplos de limite no infinito. O primeiro exemplo é limite de x tendendo a menos infinito, 3x ao cubo menos 5x ao quadrado, menos 2x menos 7. E esse exemplo é um exemplo clássico, em que para resolver esse limite, nós não vamos aplicar o menos infinito diretamente no lugar de x, como a gente viu em polinômios, em muitos casos, né? A gente pegava o valor e jogava no lugar de x. Nós vamos colocar o polinômio em evidência, ou seja, o x ao cubo ele vai entrar em evidência. Então a gente reescreve aqui limite de x tendendo a menos infinito, x ao cubo que multiplica, e aí para colocar isso em evidência eu vou ter que dividir cada termo lá daquele polinômio por x ao cubo. É que eu estou botando x ao cubo aqui multiplicando, na verdade, em cada termo lá eu vou estar dividindo. E essa divisão, obviamente, eu vou pegar o x de cada termo e eu vou dividir por x ao cubo. Então a gente vai ter, no primeiro caso, 1, vai ficar x ao cubo dividido por x ao cubo. Segundo termo vai ficar x, que vai ficar x ao quadrado dividido por x ao cubo. Depois a gente vai ter x ao quadrado. E por fim não tenho que dividir. Então nós vamos ter aqui 3 menos 5 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado menos 7 sobre x ao cubo. E aí, aplicando agora o teorema de limites no infinito, quando o limite de x tendendo ao infinito de 1 sobre x é igual a zero, então nós vamos aplicar aqui a mesma coisa. E aí, aplicando isso, vai dar tudo zero, vai sobrar para a gente apenas o 3x ao cubo. E aí, quando eu aplicar o menos infinito em x ao cubo, como eu tenho uma potência ímpar, ele vai manter o sinal e, na verdade, esse resultado vai dar menos infinito.
O segundo exemplo que nós vamos ver agora é o limite de x tendendo a menos infinito de 2x ao quadrado menos 3 módulo de x, isso elevado ao cubo. E aí, primeiramente, a gente tem que avaliar o módulo. Porque o módulo de x, a gente sabe que é uma função. Essa função vai ser módulo de x. Isso é igual a x caso x seja maior ou igual a zero. E menos x caso x seja menor do que zero. Como o nosso limite tende a menos infinito, nós estamos pegando valores menor do que zero. Então, o que nós vamos pegar, na verdade, aí é o menos x. Então, a gente vai ter o limite, x tendendo a menos infinito, de 2x ao quadrado, menos 3 que multiplica menos x ao cubo, porque módulo de x é igual a menos x. E menos x ao cubo, ele vai manter o sinal de menos. Eu multiplico com o menos que está ali do lado de fora no 3, e isso vai ficar positivo. Então, nós temos aqui limite de x tendendo a menos infinito, 2x ao quadrado mais x ao cubo. E agora eu vou aplicar a mesma técnica. Eu vou botar o x ao cubo em evidência. Então, vai ficar limite x tendendo a menos infinito de x ao cubo, que multiplica, vou dividir cada termo lá por x ao cubo. Então, no primeiro caso, vai ficar x ao quadrado dividido por x ao cubo vai dar x. E aí a gente vai ter 2 sobre x mais 3. Novamente, aplicando aí o teorema de limites no infinito, esse 2 sobre x, quando eu aplicar o limite a menos x, a menos infinito, isso vai ser zero. E vai sobrar 3x ao cubo. Como a gente tem uma potência ímpar, então vai ficar menos infinito ao cubo, que vai manter o menos infinito. O 3 está multiplicando, não vai alterar em nada o resultado. Então, a gente vai ter como resultado final menos infinito. No terceiro exemplo de hoje, nós temos aí o limite de x tendendo a mais infinito de 4x ao quadrado mais 3 dividido por x menos 5 mais cosseno de x ao quadrado. E aí é bem interessante que você tem duas funções distintas. Então, você aplica a propriedade de limite para dividir no meio essas funções, estendendo a mais infinito, de 4x ao quadrado mais 3 sobre x menos 5, mais o limite de cosseno de x ao quadrado com x tendendo a mais infinito. Avaliando o primeiro caso, a gente pode separar aqui como limite 1 e limite 2. Então, nós temos aqui no caso 1, limite de 4x ao quadrado mais 3, com x tendendo a mais infinito. Aí, já aplicando aqui a propriedade de colocar em evidência, dividir pela maior potência, que é x ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui x ao quadrado, que multiplica 4 mais 3 sobre x ao quadrado, seguindo a mesma ideia que nós fizemos nos exercícios anteriores. Só que agora eu estou pegando a maior potência entre o numerador e o denominador e estou botando em evidência exatamente as duas expressões, os dois polinômios. E aí embaixo nós vamos ter ali x ao quadrado, que multiplica 1 sobre x menos 5 sobre x ao quadrado. Corto x ao quadrado com x ao quadrado. E aí vai me sobrar agora, vai ser o limite, x tendendo a mais infinito, de 4 mais 3 sobre x ao quadrado, 1 sobre x, menos 5 sobre x ao quadrado.
E aqui agora a gente tem que fazer uma observação bem interessante, porque esse denominador que vai aparecer, ele está estritamente ligado ao comportamento das duas frações que aparecem no denominador. Tá? Ali em cima nós temos, ó, pelo teorema, que vai dar zero, e o denominador também vai dar tudo zero. Porém, no denominador, o termo 1 sobre x, ele é maior que o termo 5 sobre x ao quadrado. E isso é muito importante. Por quê? Porque significa que eu tenho um zero mais ali. Tá? Ou seja, ele está tendendo a zero positivamente. Tá? Como o primeiro termo ali da subtração é maior do que o segundo, obviamente, essa diferença é sempre positiva. Poderia ser o contrário, né? Poderia estar tendendo negativamente para zero, aí seria o zero menos. E essa observação do zero mais e o zero menos é super importante para a gente definir exatamente o valor do limite, que a gente vai ter ali 4 sobre zero mais, e isso vai dar mais infinito. Se essa diferença tendesse a zero negativamente, a gente teria um zero menos ali, e aquilo ali daria menos infinito. Bom, resolvendo aqui a segunda parte agora, a gente tem o limite de cosseno de x ao quadrado. Mas o cosseno de x ao quadrado, a gente sabe que ele está no intervalo de menos 1 a 1. Então, quando esse limite tende a mais infinito, eu nunca vou ter um valor fixo para o cosseno de x ao quadrado. A hora ele vai estar em menos 1, a hora ele vai estar em 1 ou vai estar em 0, então ele está sempre dentro desse intervalo. Tá? Por mais que seja enorme o número, então o que a gente diz é que esse limite, quando x tende a mais infinito, ele não existe. E a gente vai usar esse símbolo aqui de não existe. Porém, quando a gente combina a função cosseno de x ao quadrado com essa outra função que a gente analisou, que é o nosso objetivo, analisar o limite daquela soma, esse limite ele vai para mais infinito. Por quê? Como a função cosseno ela varia de menos 1 a 1, conforme vai passando do x para mais infinito, o que eu vou estar acrescentando é um intervalo naquela função. Então, vai ter sempre uma variaçãozinha na função, né, de 2 unidades, que vai ficar entre menos 1 e 1, certo? Então, x é 10, aí eu vou fazer uma variação ali. A x é 11, vai ter outra variação. Então, esse y, ele está indo para infinito, conforme x vai para infinito, mas sempre, né, com a imagem fazendo, né, tipo escada, né? Vai fazendo uma escada e mais vai subindo. Sobe e desce, e sobe mais e desce mais. E assim vai infinitamente. Tá? Então a gente pode avaliar somente aí, por exemplo, os intervalos, menos infinito, menos 1 é mais infinito, e mais infinito mais 1 também é mais infinito. Então, o que a gente tem é que esse limite de x tendendo a mais infinito da função aí 4x ao quadrado mais 3 sobre x menos 5, mais cosseno de x ao quadrado. Isso aqui é mais infinito. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que a gente vai entrar em contato assim que possível. Tá? Se quiser deixar sugestões de assunto, faça o favor também aí de, se você achar que esse vídeo valeu a pena, se inscrever no nosso canal.